Vamos voltar ali para aquele momento quando o Patrick vai encontrar o Marcos em Madrid. Eles ficam entre Madrid e Piós, é quanto tempo? Não de 60 quilômetros, entre ele mudar de Madrid e ir para Piós. Quanto tempo durou isso? Então, o Patrick sai de Portugal para viver em Madrid com o Marcos, numa cidade chamada Torrejón de Ardoz, que é uma cidade que faz parte da Centro Metropolitano de Madrid. É a Grande Madrid. Tá. E ele vai viver com o Marco ali um bom tempo. Mas como o apartamento era muito pequeno para compartilhar entre Marcos, Janaína e as duas crianças e Patrick, então Marcos já vinha planejando há muito tempo e, como eu te disse, o custo de vida era muito alto na zona metropolitana de Madrid. Marcos já havia muito tempo pesquisando e buscando uma outra solução. Então, Marcos estava tentando encontrar um apartamento ou uma casa fora de Madrid que fosse mais barato, porque o aluguel lá é 1.200, 1.400, 1.800 euros. Para tu encontrar um apartamento de 800 euros é raro e tem que ser muito afastado de Madrid, entendeu? Então, Marco, o que é que Marco fez? Pesquisando, pesquisando, encontrou uma casa numa urbanização, num condomínio fechado, na cidade de Pióis. E foi dali que ele planejou de ir morar nessa cidade. Só que nesse intervalo de Marcos se mudar de Madrid a Pióis, a relação de Marcos, Janaína e Patrick estava difícil, estava complicada. O que A aconteceu? convivência, Ele comentou com você alguma coisa? o Patrick não, mas o Marcos sim. O Marcos, quando eu disse para Marcos que ia viver em Madrid com ele em Pióis, porque Marcos já tinha planejado que ia se mudar a Pióis, e eu já tinha definido, eu tinha comprado até minha passagem. A minha passagem eu tinha comprado para agosto, no mês que Marco foi assassinado, eu comprei a passagem para o dia 3 de agosto, e Marco foi assassinado no dia 16 de agosto. Sim. Aí, quando eu compro a minha, eu organizo para comprar minha passagem dia 3, eu conversando com uns amigos, meus amigos disseram, rapaz, tu vai embora antes do aniversário da tua filha. E eu não tinha me dado conta. Aí eu falei, é verdade, então eu só vou comprar passagem para agosto, setembro. Depois do aniversário, dia 23 de setembro, que era o aniversário da minha filha, era no início de setembro. Então eu comprei para o dia 23, para ir morar com meu irmão, dia 23 de setembro, e nesse intervalo foi quando o Marco foi assassinado, que foi dia 16 de agosto, 17 de agosto, ele foi assassinado. Sim. E o corpo dele foi encontrado no dia 19 de setembro, 4 dias antes de eu chegar a Madrid. Ou seja, A gente, eu é, a poderia ter gente, chegado e encontrado o corpo. a gente vai chegar nisso, mas antes eu só queria entender uma coisa que você falou, que o Marcos já estava reclamando do Patrick. O que ele estava reclamando? Ele reclamou para você do Sim, comportamento, do que o Patrick estava fazendo? é que o Marcos, como saía para trabalhar e saía para resolver as coisas, Patrick ficava em casa com a Janaína, entendeu? E Janaína, quando meu irmão chegava de noite do trabalho ou da rua, a minha cunhada, Janaína, ela contava para Marcos os comportamentos que Patrick estava tendo dentro de casa. E um dos comportamentos que desagradava muito meu irmão, que era muito triste, e que eu fui saber quando eu decidi que iria morar em Madrid, aí foi quando meu irmão me sentiu pressionado a me contar essa história, porque senão eu ia descobrir lá, era que meu irmão me contou que o Patrick ameaçava de jogar a criança de cima da janela, porque meu irmão morava no quinto andar, de cima da janela para morrer no frio, que não gostava da menina, que a menina chorava muito, que ele não gostava da menina. Então, a mulher do meu irmão contava isso para meu irmão, que Patrick dizia que queria jogar a menina da janela, a filha do meu irmão. Aí meu irmão chegava e ia falar com ele, ô cara, tá ficando doido? Você tá falando para minha mulher que vai jogar a minha filha pela janela, entendeu? Então, já começou a criar um atrito com o Patrick. Outras situações era que o Patrick comia dentro da casa, fazia sua comida, e não limpava o fogão, não lavava a panela, não lavava os pratos, não limpava a pia, deixava tudo sujo para que a mulher do meu irmão limpasse. Aí a mulher do meu irmão, quando ele chegava, dizia para ele. Aí ele ia lá e discutia com o Patrick, entendeu? Ela contava, ó, teu sobrinho fazia comida, faz tudo e não limpa, deixa tudo para mim ter que fazer essas atividades.
tu tem que falar com ele. Então, meu irmão chegava do trabalho cansado, ainda tinha que discutir com o Patrick sobre esse E comportamento dele. você sabe o que que o Patrick respondia? Ah, meu irmão falou para mim que ele dava cada rabiçada pro meu irmão, ele respondia com grosseria, respondia com agressividade. Aí meu irmão dizia, cara, tu tá na minha casa, eu abri as portas da minha casa para você, terei a privacidade da minha família, da minha esposa, e você ainda é errado, ainda você ainda responde. Então, teve situação, meu irmão contou, teve uma situação que até a ponto de chegar até a uma situação grave de violência, porque ele era muito agressivo com meu irmão, Eles se entendeu? bateram? Não, não se agrediram não, mas meu irmão me contou que não chegou perto de chegar a uma agressividade, porque ele respondia com brutalidade, entendeu? Ele foi mudando. O Patrick, eu vi que tem uns áudios do Patrick, desculpa, tem uns áudios do Marcos comentando a mudança do Patrick. Você ouviu esses áudios ou eu tô louco? Não, é verdade. Tem vários áudios que realmente Marco desabafa. Manda para minha irmã, Jaqueline, e alguns para mim. E E o Jaqueline não é a mãe do Patrick, não, é é a é segunda a irmã mais Soraya. velha, é a Soraya. É E- Soraya, Jaqueline, Lília, Ana, eu e Marcos. Somos Você, seis irmãos. você ou a Jaqueline chegaram a conversar com o Patrick depois dos áudios do Marcos, querendo falar com ele? O garoto, tá louco você? Tá bobo? Então, então a gente teve esse acesso a esses áudios, essa conversa com Marcos, justamente na época que ele morreu, que ele foi assassinado. Marco decidiu contar isso para nós e foi daí, em seguida, ele foi assassinado. Mas ele Entendeu? mandou, você não tinha ouvido o áudio? Não, então, quando o relacionamento de Patrick e Marcos e Janaína dentro da casa estava ficando difícil, e quando eu decidi que ia morar em Madrid com ele, foi aí que Marco desabafou e me contou tudo isto. Só que Marco me contava por chamada telefônica. Ele ligava para casa da minha mãe, eu tinha me acabado de divorciar, e ele ligava para minha mãe. E eu atendi o telefone e ele, Val, preciso te contar umas coisas. Aí ele me contou tudo por telefone. E para minha irmã Jaqueline, ele mandou os áudios Ah, tá. nessa mesma época, que ele foi assassinado e que ele vivia com Patrick em Torrejon, de Ardóis. Entendeu? Então você não chegou nem a confrontar o Patrick, falar com ele depois de o Marcos ter ligado para Não, você. não, não. Não deu tempo. Quando isso começou a acontecer, eu chamei minha mãe e Jaqueline e disse, ó, faz o favor, por favor, liga agora para Soraya e diz o comportamento de Patrick que ele pare e respeite o tio, que ele está dentro da casa do tio dele e não está respeitando nem o tio nem a tia. Aí eu avisei para minha mãe e a minha irmã contar a mãe dele, E a mãe dele entendeu? ligou, ficou sabendo, a mãe dele, a Soraya liga para ele, dá um esculacho no filho e fala: Menino, para com isso. Eu não perguntei a Soraya, não, mas com certeza a Soraya ligou sim. Soraya, a Hannah entrou em contato com ele. E eu não duvido nada que daí eu acho que ele juntou tudo da convivência. E depois que a minha irmã ou a minha sobrinha conta para ele que o meu irmão contou ao Hum. comportamento dele, foi aí que eu acho que foi o estupim de ele ter essa atitude de matar a família. O Porque é muita Patrick, coincidência. o Patrick também gostava de andar de cueca, não é isso, pela casa? É, eu posso dizer para você que ele andava também aqui em João Pessoa, dentro da casa da minha mãe, dentro da casa dele. Ele se sentia muito familiar, ele se sentia muito em casa. Eu não creio que ele andava de cueca para afrontar Marcos nem Janaína, nem tampouco para insinuar Janaína. Ele era muito dado, ele era muito íntimo, ele não tinha muito limite para essas coisas, não. Ele era Não tinha muito. pudores. Não, ele era respeituoso, né? Eu não posso negar, não. Ele era muito respeituoso. Eu nunca vi um comportamento de Patrick com relação a esse tipo com ninguém. Eu saía na rua com ele, tantas mulheres lindas na rua, ele não era, ele não afrontava, ele não soltava piada, ele não desrespeitava nenhuma mulher, não. Eu te digo Ele com não era toda sinceridade. cafajeste. Não era. Ele tem uma postura, uma educação incrível. Eu Porque te se garanto. falou, porque se falou também pela imprensa, por isso que eu preciso te perguntar, que talvez o Patrick e a Janaína tivessem alguma relação mais próxima. Isso você acredita que isso possa ter acontecido? Então,
Na época, quando não se sabia quem era o criminoso, o assassino, se especulou muito. Se botaram sicários, se botaram droga, narcotraficante, dívida, tudo nas costas do meu irmão. Quando se descobriu que foi Patrick, eles começaram a colocar como um crime passional. Hum, E eles começaram a dizer que Janaína e Patrick têm uma relação. Ou supostamente que Patrick queria a Janaína e Janaína não queria. E por isso que ele matou a Janaína e o Marcos. Mas eu acredito muito que isso é uma especulação, porque o Patrick desmente esse fato. Marco e a Janaína estão mortos e não tem como contar essa história. Então a gente ficou isso mesmo como uma especulação mesmo, criada sim, pela imprensa na época, para poder vender e divulgar. Porque entendi. eu te digo de verdade, a Janaína falava de Patrick muito mal para mim. Quando eu decidi ir para a Espanha, foi quando ela me contou toda a verdade. Ela disse que não gostava de Patrick ali, que ela não queria Patrick naquela casa, que Patrick não gerava confiança, que Patrick faz, causava medo, que Patrick ameaçava de jogar a filha dela pela janela. Então, ela não tinha mais carinho nem respeito por Patrick. Ela tinha medo de Patrick, entendeu? Foi para Janaína que o Patrick falou: eu tenho essa cara de bonzinho, mas eu sou um garoto mau? Foi para Janaína, falou. Com Então, todos. É, então, aí daí quando essa história ela contava para o meu irmão. Então ela passava todos esses fatos para o meu irmão. Foi daí que o meu irmão começou a, a tomar uma atitude de mudar para outra casa, entendeu? E contava com a minha chegada para tentar consertar Patrick. O meu irmão disse: Val, pelo amor de Deus, eu não controlo mais Patrick. Eu não tenho mais como controlar ele. Eu preciso da sua ajuda. Fala com ele. Eu falei: Marcos, vamos fazer o seguinte. Eu vou à Espanha aí mês que vem e aí eu tomo conta de Patrick. Pode deixar, você vai tirar toda a sua responsabilidade e eu vou tomar conta dele. Eu vou arranjar um clube de futebol para ele treinar e vou tentar solucionar esse comportamento dele. Só que não passava na minha cabeça, nem da nossa família, nem tampouco na de que ele ia Marco, matar eles. que ele iria fazer, que ele seria capaz de Não, cometer um crime como não, esse. lógico, Nenhum o que ele. momento, Não, o que ele nenhum nem. momento. Não. Não, desculpa, eu estou concordando com você. É impossível vocês imaginarem que ele ia fazer tudo aquilo. Claro. E outra, a gente, pelo contrário, a gente achava que era uma pessoa maravilhosa, que não seria capaz de fazer mal nem uma formiga. Diz, Marco, Patrick é incrível, é uma pessoa linda. A gente nunca passou. Tanto é que a gente não ia colocar uma pessoa perigosa, permitir, dentro da casa do meu irmão com duas crianças, que eram o Lógico. Davi e Maria. O Davi tinha 1 ano e meio quando foi assassinado. E Maria tinha 3 anos e meio. Como é que a gente ia O... permitir? Lógico, sim. Uma pergunta, a Janaína já estava levando elementos do caráter do Patrick. É óbvio que vocês não imaginavam que ele ia fazer o que ele fez, mas ela já estava trazendo elementos. Mesmo assim, o Patrick ainda iria morar na casa de Piós? Ou eles falam, ó, cara, cai fora da Iria. nossa vida, vai viver tua vida, sai daqueles. O Marcos chega a falar, saia da minha casa? Não. Eu vou te contar a pura verdade aqui, porque também se especulou muito sobre esse assunto. O Marco falou para mim, Val, por mim, Patrick não morava mais comigo. Marco comentou isso comigo. Inclusive, comentou com Jaqueline também. Mandou áudio do WhatsApp para a Jaqueline. Mas eu não vou negar ele de viver comigo por causa da minha irmã Soraya e do meu cunhado François. Por amor a eles, eu ainda vou aceitar Patrick viver comigo. Como tu tá vindo viver comigo, então tu vai conseguir controlar ele, porque ele te respeita mais. Ele tem mais carinho por você. Então tu vem e a gente tenta solucionar a situação de Patrick. Mas por Entendi. mim, ele não moraria mais com nós. Ele deixou isso claro para mim. Mas que Patrick iria morar sim, entendeu? Não, ele não iria para pior sem Patrick. Patrick iria morar com ele, mas ele contava com a minha chegada, o meu apoio. E por causa de Soraya e François, que eram os pais, entendeu? Sim. Por respeito. O Valfran, eu ia te perguntar isso mais para frente, mas a gente vai entrar no crime, mas você já falou dois pontos, duas vezes dessa sua quase ida antes e da esperança, inclusive, que o Marcos tinha que a sua chegada melhoraria o jeito de ser e de estar do Patrick.
Você acha que se você tivesse chegado no começo de agosto de 2016, esse crime não teria acontecido? Ou Cara, você seria mais uma vítima? É isso, é, especulação. isso foi tanta. Isso, eu aguentei essa pergunta, e muita gente me fizeram essa pergunta. É algo que eu não posso responder e afirmar, mas pelo respeito que ele tinha a mim, eu acho que ele não seria capaz. Porque Patrick, eu e Patrick, a gente tinha uma relação muito forte. É porque eu nunca contei isso para ninguém. Às vezes, eu comentava com a minha irmã Soraya, digo, ah, o Patrick me adora, Patrick me tem como o pai dele. Ele fala, tio, tu é o pai que eu gostaria de ter. Rapaz, ele me beijava no rosto, me abraçava. A gente tem uma intimidade muito boa, eu e ele. Então, eu acredito que poderia sim evitar esse acontecimento. Inclusive, devido à ansiedade dele de não estar jogando futebol, entendeu? Tá vago. Então, se eu colocasse ele num clube para ele jogar futebol, com certeza, e eu acompanhasse ele de perto, com certeza, essa história poderia ter sido evitada. Agora, que eu posso te garantir, eu não posso. Poderia ter sido Sim. também uma vítima. Com certeza É, também poderia ser uma vítima. a gente aqui só estaria, eu digo que a vida não tem realidade paralela. É mais uma questão de imaginar ação dentro das relações entre vocês. Você chegou a conversar com o Patrick nesse momento? O Patrick chegou a te ligar, ou mandar mensagem nesse período? Tudo bem, você falou para ele, agora vai para a Espanha, vai falar com seu tio, mas ele chegou a te relatar que ele estava angustiado? Ele te ligou? Qual foi a última vez que você falou com o Patrick antes de todo o crime? Sobre É o que vocês que, falaram? é Você que, lembra? é que todas as fases de Patrick, Londres, Portugal e Madrid, ele teve problema. Em Londres foi problema financeiro, porque estava gastando muito dinheiro, e problema de físico, do joelho que começou a doer. Em Portugal, ele teve um problema de relacionamento com um rapaz que fazia parte da diretoria lá do clube, que pediu dinheiro a ele, Sim. não pagou, prometeu a ele de fazer um contrato e não fez. Então, todo esse acompanhamento eu tive com ele essa fase. Ao chegar em Madrid, a gente conversou no início que ele chegou, a gente bateu um papo no início, e depois ele cessou a conversa comigo, porque como ele estava já com o Marco, então a gente não tinha mais contato mais, já estava seguro. Ele já estava tendo acompanhamento, então não precisava mais de estar se falando. Inclusive, eu vou contar um segredo que eu nunca contei para ninguém. Ele, quando foi para a Europa, ele cancelou a rede social dele para justamente os pais dele não acompanhar ele. Mas ele pediu a senha do meu Facebook. Ele disse, tio, tu pode me dar a senha do teu Facebook para eu acompanhar minha família? Porque eu queria saber como anda a minha família, como vai aí no Brasil. Então, ele acompanhava tudo que acontecia no Brasil através do meu Facebook, porque ele tinha senha. Então, ele ficava online na Europa, em Londres, e eu ficava no Brasil. Mas depois daí, aí a gente praticamente ficou incomunicável ali em Madrid, porque Marco já fazia tudo por ele, entendeu? Eu Ah, não precisava mais ter conversa com ele, porque ele estava seguro com o Marco. tá. A A, minha u- preocupação é porque ele estava sozinho nos outros países. a última vez que você conversou com o Marcos ou com a Janaína foi quanto tempo antes do crime? Vocês falaram sobre o Patrick ou sobre sua mudança? Eu com o Marcos, 3 dias antes dele ser assassinado. E no dia que eu e minha mãe e minha irmã já estava viajando para Porto de Galinha de férias, estava eu, Jaqueline e minha mãe já estava indo para Porto de Galinha. E no caminho de Porto de Galinha, o meu irmão ligou, que foi um dia antes da morte. Uau. Ele morreu no dia seguinte. Então, ele no dia ligou para minha mãe para saber como minha mãe estava e ele falou com Jaqueline por telefone. E eu estava dirigindo o carro, então ele falou com Jaqueline e minha mãe, um dia antes da morte. E comigo 3 dias antes. Tá. Ele A falou gente, comigo. a gente vai entrar na dinâmica do crime daqui a pouco, quando você descobrir todo o crime e quando você descobrir quem é o autor. Mas tudo só vai. Como é que foi o momento que você ficou sabendo? Porque existe um lapso de tempo aqui grande, de um mês, entre a morte deles e a descoberta do corpo deles. Vocês tentaram conversar com eles nesse tempo? Era normal não se falarem todo o tempo? Você tentou falar com o Patrick? Como é que foi esse mês onde ficou tudo suspenso? Que vocês não sabiam ainda que eles tinham morrido.
Não, antes de Marco morrer, eu falava com o Marco praticamente todos os dias, que eu estava divorciado, como eu falei, então eu fui Uhum. morar com a minha mãe. E ele ligava todo dia para saber da saúde da minha mãe. Ele tinha uma preocupação com a minha mãe muito grande, como ela estava, se estava tudo bem. E eu que atendia os telefones dele. E aí a gente conversava. E nessas conversas que eu estava com ele, eu tinha já planejado a ida para viver com ele em Madrid, em Pióis. E já tinha data marcada. E quando ele passa a não entrar mais em contato comigo, porque ele ligava diariamente, eu disse para minha mãe, eu também fui grosseiro, né? Eu disse para minha mãe, Marco é irresponsável. Como é que ele sabe que eu estou indo a viver com ele em Madrid e para de entrar em contato com a gente? Como é que eu vou a Madrid chegar em pior se ele ainda não me mandou o endereço? Ele tinha mandado as fotos da casa, vídeo das crianças brincando na casa, mas ele não tinha me mandado o endereço. Então, ele ficou incomunicável aí e eu discutindo com a minha mãe. Tenta ver se ele responde, porque para mim ele não está respondendo, mãe. Aí minha mãe tentava e não conseguia, eu tentava e não conseguia. E eu não sei, eu te juro, algo que me espanta a gente não ter conseguido falar com o Patrick, hein? Eu não me lembro de ter falado com o Patrick nesse período de um mês. Ter tentado ligar para ele e falar, cadê o teu tio? Exatamente. Eu não. Ah, sim, entrando em contato com ele, sim, veio agora a memória. Ele disse que meu irmão se mudou para morar em Piós e que ele não acompanhou. Ele falou: eu não sei dele também, não. Ele não atende o telefone meu. Ele argumentou. É verdade. Então, meu irmão foi para Piós e ele ficou morando na outra casa, onde ele morava no apartamento, Torreão. Em Madrid? Sim. Meu irmão foi sem ele, entendeu? Porque ele disse que não queria se mudar com meu irmão, porque era muito longe do futebol que ele tinha. Ele jogava numa escolinha de futebol em Madrid, batia pelada, né? Uma escolinha que tinha, e Uhum. não era clube profissional, não. Então ele disse: vai ficar muito longe do meu futebol, então eu não vou, vocês podem ir sozinhos. Então meu irmão se mudou sozinho. E nesse período, ele argumentou que também estava entrando em contato com meu irmão e não conseguia falar com meu irmão. E eu mandava mensagem para o celular do meu irmão e Patrick estava com o celular do meu irmão. Os Ele lia celulares do seu irmão e da Janaína ficaram com o Patrick, por isso que dava leitura. isso. Eu mandava mensagem, eu dizia: ô Marcos, por que tu não está respondendo? Tu está lendo a mensagem e não me responde. Eu vou viajar semana que vem para Madrid, eu preciso do endereço. E ele não me respondeu. Ele manteve os dois vivos Ele pelos manteve os dois celulares. vivos. Exatamente. Você acha que Para que isso a foi família não para ele? desconfiasse. Então, para não desconfiar, ou também por um certo prazer de manter os seus corpos sem serem descobertos? Você acha que tinha um Exato. prazerzinho dele? Tinha um prazer também dele nisso? Ou foi Para só você para ele ter, saber o que está acontecendo? para você ter ideia, o dono da casa do que meu irmão morava ligou para o meu irmão porque meu irmão não pagou aluguel, estava morto, correto? Gente, Então lógico. meu irmão morto não tem como pagar aluguel. Então meu irmão atrasou o aluguel porque estava morto. E no E aí trabalho? né? E no trabalho também, ele parou de aparecer. E parou de aparecer no trabalho. Só que no trabalho o cara aqui na Espanha, assim, quando você não vai mais trabalhar, a pessoa larga a mão, né? Se eu não veio trabalhar, vou colocar outro. Deve ter ligado para o meu irmão e também não atendeu o meu irmão, o E o dono do dono, restaurante. e o dono da casa, o que que acontece? Ele vai lá na casa? Ele ligou para o meu irmão e falou com o Patrick. O E aí Patrick atendeu? atendeu o telefone. Eu não Uau. sei se eu não sei se foi uma chamada telefônica ou foi uma mensagem. Eu acho que foi uma chamada telefônica, porque no depoimento do dono da casa, no julgamento, ele disse que Marco falou diferente. Acho que foi mensagem de voz. Acho que foi mensagem de voz. Não foi uma ligação. Marco mandou um áudio, o Patrick mandou um áudio e se passou para o Marcos. Ou foi uma escrita. Não sei. Não sei te afirmar isso exatamente. Eu sei que Patrick falou que estava se passando pelo meu irmão, dizendo que estava passando por um problema financeiro, mas que vai pagar no mês seguinte, entendeu? Uau. Aí o dono desconfiou, dele. Achou, disse: esse não é Marco, Marco não fala assim comigo. Aí o dono pegou, mandou os vizinhos olhar a casa. Aí os vizinhos olhou a casa, viu tudo fechado. Aí respondeu para o dono: tá tudo fechado, eles devem estar viajando. Entendeu agora?
Foi por isso. Só que no depoimento do dono, o dono fala isso. O dono fala que realmente não era Marcos, que a mensagem que Patrick enviou não tinha nada que ver com o Marco. Marco não falava daquela forma com ele, entendeu? E foram os vizinhos que perceberam o cheiro, não é isso? Por isso que chama a polícia. Sim, aí com um mês depois, a vizinhança sentiu um mau cheiro e comunicou à polícia. Comunicou ao dono e o dono à polícia. E foram lá, a polícia foi ver os corpos. Ainda mais agosto, que é um mês quente de verdade na Espanha. Um mês de verão na Espanha. Não, e a Espanha é quente demais em agosto. Demais. A decomposição vai criando ainda mais rápido.